Boa noite a todos, todas. Eu, com a minha idade, eu já sou saudosista, mas em atividade, não é? Eu estava aqui lembrando do primeiro curso superior de Pato Branco, curso de administração. Foi criada uma faculdade aqui de administração, só o curso de administração. E eu fui o patrono da primeira turma de formandos de Pato Branco, no curso superior, e o paraninfo era o governador Ney Braga, na época. Foi uma grande festa ali no cinema ali da Avenida Tupi. Foi lá a formatura. Mas eu estou aqui, vocês podem até estranhar, pô, esse cara aí é médico, foi da saúde, foi político e agora vem falar de educação aqui. Mas eu sempre tive envolvido... O que foi? Ah, tá. Pode ser. Mas, então, eu sempre tive ligado à educação. Desde aqui, da década de 80, quando os governos estaduais ainda não tinham estrutura, não tinham condições de manter os cursos secundários, foi criada no Brasil uma campanha, a SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, para suprir essa necessidade, envolvendo a comunidade, fazendo quase como umas cooperativas. E se espalhou a sede delas em Brasília, dessa campanha, e eu fui presidente do Paraná, da SENEC. Nós tínhamos 100 salas de aula aqui dessa campanha da comunidade, que depois foram absorvidas quando os estados puderam começar a poder cuidar do ensino secundário. Então eu tenho essa participação antiga, mas agora, como hoje eu estou aqui para falar sobre ensino à distância, porque na verdade eu fui quem acreditou em ensino à distância, fui pioneiro em ensino à distância. Eu criei no Tocantins, no estado do Tocantins, a pedido do governador, quando estava uma legislação em vigor, que até o ano de 2007 não podia ter nenhum professor sem curso superior em sala de aula. Então foi criado aquele curso normal superior, presencial, e nós criamos, começou pela Universidade de Santa Catarina, mas em pequena escala, os professores de lá, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu criei, lá no Tocantins, o primeiro grande curso à distância, com 100 salas de aula e 4.000 alunos. Foi o primeiro, fui pioneiro nessa área. E num estado com umas deficiências enormes, sem condições, para vocês terem uma ideia, lá não tinha internet no interior, eu tive que criar um 0800 com professor à disposição 6 a 7 horas por dia de cada matéria, professor de cada matéria, para atender as perguntas, as dúvidas dos alunos por telefone. Tá? Então foi isso, nós criamos lá, e na época foi o que eu acho que é o melhor sistema de ensino à distância, mas é o mais caro, que é por televisão. Porque daí você tem os alunos na sala de aula, como se fosse uma aula. Inclusive, quando nós criamos aquele curso lá, o nome foi telepresencial. Era todas as noites aula normal, só recebendo televisão numa sala de aula lá na cidadezinha sua. Então nós contratamos caríssimo satélite e montamos toda a estrutura junto com o governo do estado e fizemos o projeto pioneiro no Brasil. Nós acreditamos no ensino à distância na época. E num país do tamanho do Brasil, com as dificuldades de acesso aos centros universitários, o ensino à distância é primordial. Não só para os cursos superiores, não só para isso, para pós-graduação, mas para dar condições das pessoas lá na cidadezinha ter acesso a um curso superior. Ter acesso a esse curso. Nas cidades onde não tem professores para algumas matérias, como, por exemplo, física, química e biologia, você pode suprir com aulas à distância para melhorar o nível do ensino nessas cidades. Então, o ensino à distância no Brasil, ele é prioritário, na verdade. Porque você não tem condições de fazer... Nós tínhamos, na época, quando nós credenciamos a Universidade do Tocantins, eu credenciei a Universidade do Tocantins e a Faculdade da Lapa, que era minha,
na época, para todo o Brasil. A Universidade do Tocantins, nós chegamos a ter 2.000 salas de aula conveniadas em todo o Brasil. 2.000 salas de aula, 150 mil alunos. Não é? A partir dali, os professores, e quando nós criamos o primeiro curso lá no Tocantins, pela televisão, você não imagina, os professores eram os artistas da Globo. Tá? Eles não podiam sair na rua que os alunos iam abraçá-lo e pedir autógrafo para os professores. Tá? Então era uma maneira muito... A formatura dessa primeira turma foi um negócio fantástico. Vocês imaginem, nós colocamos em todas as salas de aula, foi um professor em cada uma para representar a universidade e fizemos o centro da formatura em Palmas, na capital. Olha, foi uma festa fantástica. Não é? Nós tivemos lá, só para vocês verem a importância que o professor leigo, tinha vontade de estudar, ele tem vontade de estudar, de se capacitar, de se aprimorar. No estado do Pará, que divide pelo Rio Tocantins com o estado do Tocantins, não tinha esse curso. Nós tínhamos professores que todas as noites, durante 3 anos, atravessaram de barco o Rio Tocantins para vir assistir aula aqui. Todas as noites, 3 anos. Então você veja o esforço dessa gente. Então essa gente precisa ser atendida. Então o Brasil precisa e tem necessidade, nós sabemos, e todos nós, todo político fala isso, mas na verdade não fazem o que deviam fazer em termos de educação. Educação é básica para tudo. Nós sempre estamos, vocês podem notar, nós estamos em casa, nós podemos falar. O Brasil está sempre atrasado em relação a outros países do mundo. Não é? Então, nós precisamos aprimorar isso. E precisamos, principalmente das universidades, ter uma ligação maior com a área empresarial. Precisa haver essa integração, que falta no Brasil. Você vê muito em universidade, os professores fazendo pesquisas que interessem para ele, na sua carreira, mas que não interessem nada para a comunidade. Então nós não aproveitamos bem o potencial que nós temos. Isso é necessário. Essa semana eu participei do evento e fiz questão de ir nesse evento aqui em Curitiba, na Tecpar, a Tecnológica do Estado do Paraná, porque foi assinado um convênio com hospitais particulares, com o Tecpar, para a pesquisa de células-tronco. Ora, isso é o modelo ideal. Você tem que integrar esse trabalho. Você não pode deixar fora ou desprestigiar os profissionais da área de saúde, principalmente, em qualquer área. Não é? O ensino à distância, dizendo a importância, eu sugeri, inclusive para o Ministério da Educação, uma das grandes deficiências do ensino no Brasil começa no primário, onde as prefeituras são responsáveis. Você sabe que não começando bem, você vai ter dificuldade sempre. As professoras do interior, da maioria das cidades, as prefeituras não têm condições de mandar elas se atualizarem. Tá certo? Por que não fazer uma atualização, uma educação continuada à distância para esses professores, para melhorar o seu nível de capacitação, de conhecimento, para elas poderem transmitir melhor as aulas, melhorar o nível das crianças na área educacional, para que elas possam acompanhar no segundo grau e a faculdade e acompanhar. Aqui estão 2 reitores e sabem disso, que você tem muitas dificuldades com alunos que às vezes conseguem entrar na faculdade, às vezes por uma cota, e não estão preparados e não têm condições de acompanhar os outros alunos. Então nós temos que, e pelo ensino à distância, não só socializar o curso, o ensino, mas democratizar o ensino. Nós tínhamos, quando tínhamos esse projeto lá no Tocantins, nós tínhamos sala de aula na Avenida Paulista, em São Paulo. E tínhamos sala de aula lá na cidade do Amazonas, que nós chegava de barco. O mesmo professor
a mesma apostila, a mesma matéria. Então você, na verdade, democratizou o ensino. Você inseriu pessoas que nunca teriam chance de ir para um curso superior, de terem essa situação. Então, por isso que eu acho, e na época, eu fui um dos poucos que acreditei, ninguém acreditava em ensino à distância. Vocês podem notar que as grandes universidades do Brasil não entraram, tentaram entrar nos anos para cá, não encontraram mais espaço, porque já estava tomado o espaço. Porque no ensino à distância, quando você vai a uma cidade, não Pato Branco é uma cidade grande, mas uma cidade de 10, 20 mil habitantes, você tendo 1 ou 2 cursos já à distância lá, não tem espaço para mais um, não tem alunos para isso. Então as grandes universidades não conseguiram. Eu cito o Positivo. O Positivo tentou e tem, mas não conseguiu expandir. Não conseguiu expandir. Não é? E eu tenho a faculdade da Lapa, que era minha, hoje não é há muito tempo que não é mais minha, mas meu filho é que comanda. A faculdade da Lapa, que nem as duas aqui de Pato Branco, foi transformada em centro universitário agora, nessa semana, na semana passada. Não é? Então, quando eu vejo aqui, eu fico feliz em Pato Branco, né, quando eu vejo aqui uma universidade federal e 2 universidades praticamente particulares. E uma delas eu participei, fui eu que criei, junto com o Cláudio Paduan e com o João Carlos. Eu criei, na época, 6 faculdades no Paraná. Uma na Lapa, uma em Pato Branco, uma em Cascavel, uma em Curitiba, uma em Campina Grande do Sul e uma em Cornélio Procópio. E aqui eu procurava um parceiro local. Eu montava o projeto, preparava tudo, aprovava no Ministério, mas tinha que ter um parceiro local para cuidar. E daí procurei o Paduan, que era meu amigo de muito tempo, e o Paduan procurou João Carlos. E fizemos a faculdade. Eles se colocaram até hoje o modelo que eu fiz um quadrinho, mandei para o Paduan, eu preciso do mínimo para começar com isso aqui. Eles puseram no quadro hoje para ver o que é hoje. Hoje não é mais o nome, agora é Uni, né? E, por sinal, por coincidência, é um grande amigo meu, um dos donos lá, o Nicolau, é um dos grandes, eles têm, quantas faculdades de medicina no Brasil? Quanto? 29 faculdades de medicina no Brasil, esse grupo. E o Nicolau foi secretário comigo na mesma época no estado do Tocantins. Ele é secretário de saúde e eu de ciência e tecnologia. Então, hoje quando eu vejo Pato Branco, na educação, na saúde e na tecnologia, não, Saninho. Certo? Quer dizer, então é um centro de referência. Eu que participei aqui, passei os melhores anos da minha vida, o que eu me sinto feliz e orgulhoso de ter participado um pouco das coisas que aconteceram em Pato Branco, quando eu vejo a pujança dessa cidade. Eu digo sempre lá fora, é a cidade de primeiro mundo. Você não vê mendigo na rua, você não vê desempregado. Isso não acontece no resto do Brasil. É só aqui, Vaneiro, que acontece. Certo? É um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo que acredita no futuro. E isso é tudo, né? Mas eu já divaguei um pouco, mas eu falando de ensino à distância de novo. Eu acho que o ensino à distância tem o espaço. Agora, na pandemia, vocês viram o que representou o ensino à distância para poder manter o ensino. Sem o ensino à distância, não teria condições de manter. Tem espaço para o ensino presencial, sem dúvida nenhuma. Mas o ensino à distância tem todas as condições de ser um complementar e ser importantíssimo para você dar condições e oportunidades a todo o Brasil de poder aprimorar o seu conhecimento e ter um curso, seja secundário ou seja superior, mas que tenha condições de poder disputar o mercado de trabalho. Porque eu entendo que aqui as universidades, as faculdades, elas precisam aprimorar, como eu falei, não só na pesquisa visando o interesse público, mas também preparar o aluno para a vida, para um profissional enfrentar a vida, enfrentar o trabalho, a disputa de emprego. Ele tem que ser preparado na universidade. E hoje, infelizmente, ainda não é. Fica muita teoria
e falta dar a ele aquela condição dele poder disputar um mercado de trabalho. Não? Então, eu queria dizer para vocês que eu vim aqui só para falar exatamente sobre isso, quer dizer, daquilo que existe hoje, daquilo que foi feito, do ensino à distância. Eu acreditava naquele modelo que nós criamos no Tocantins com aula telepresencial, mas aquilo é muito caro. E hoje, pela internet, o curso é barato, então o curso à distância, o custo para o aluno é baixíssimo. Então dá condições para muita gente que não teria essas condições de poder fazer assim. Muito obrigado pela atenção.